correção de atividade final, né, do primeiro bimestre. Vamos ver aí as atividades. A número 1. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiro e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. O período de independência do Brasil registra conflitos raciais, como depreende letrinha A aí, né, dos rumos acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. Então, a questão 1, letra A. Questão 2. Com relação à África portuguesa, a emancipação política do Brasil em 1822 provocou fortes reações nas elites angolanas, a ponto de alguns setores manifestarem interesse em fazer parte do Império Brasileiro, né? Então foi porque quando a família real, né, veio para o Brasil, né, e o Brasil tornou-se reino, algumas colônias africanas não participavam, né, não se tornaram colônias aqui do reino do Brasil, né? Elas eram portuguesas, mas não foram incorporadas. E quando o Brasil torna-se independente, né, em 1822, algumas colônias, né, lá da África queriam pertencer ao Brasil, né, e não a Portugal. Então, a resposta aí é a letra A. 6. A independência do Brasil em 1822 foi fruto de uma série de fatores cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil, em 1808. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da Revolução do Porto, né? A Revolução Liberal do Porto, de 1820. Questão 4. A respeito da independência do Brasil, é correto afirmar que implicou em uma autonomia política e em reformas moderadas na ordem social, decorrente do novo status político, né? Então, o Brasil passou a ter uma autonomia política, mas as mudanças sociais, né, as mudanças que ocorreram aqui na sociedade, foram muito pequenas, né? O Brasil continuou sendo aí um país escravocrata, dominado pelas elites, né? O povo continuou sendo afastado do poder, né? Os privilégios continuaram nas mãos das pessoas mais ricas, né? Da elite brasileira. Questão 5. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica, né, lá da Inglaterra. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes do país. A interpretação correta do texto anterior sobre a independência brasileira seria: o espírito liberal de nossas elites não impediu que elas mantivessem as estruturas arcaicas da escravidão e do latifúndio, sendo a monarquia a garantia de tais privilégios, né? Então, o Brasil manteve-se, né? A sociedade brasileira manteve-se aí pós-independência a mesma estrutura, né? As mesmas desigualdades estavam ali mantidas após a independência. A respeito da independência do Brasil, é válido concluir que a independência brasileira foi um arranjo político que preservou a monarquia como forma de governo e também os privilégios da classe proprietária, né? Já falamos aí a respeito disso. 7.
A política imperialista, aí já mudamos de tema, né? Que a primeira parte ali foi a respeito da emancipação política do Brasil. Agora nós estamos falando daquela segunda matéria, né? O imperialismo. A política imperialista consistia na busca, principalmente, de novos mercados consumidores para os países industrializados. E foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a prática da neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto, sobre a justificativa construída pelas potências europeias para invadir as nações do continente africano e asiático, é correto dizer que as principais alegações utilizadas na prática do imperialismo foram as teorias darwinistas, né? O que eram essas teorias darwinistas, né? Que as classes, né? Os animais mais fortes, né? Sobrevivem, né? E dominam os mais fracos, né? Isso Darwin falou a respeito de animais, né? Não de seres humanos, e os europeus utilizavam essa teoria darwinista para justificar, né, o domínio, né, em relação a esses países, né, da África e da Ásia. Né? Eles defendiam a superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam o progresso e o desenvolvimento social para os países da África e da Ásia, através de missão civilizadora. Né? Então, os europeus justificavam aquela dominação, por quê? Porque eles se achavam superiores à África e à Ásia, né? E que eles tinham essa missão civilizadora, né? Levar a civilização, levar o desenvolvimento para a África e para a Ásia. Né? Hoje nós sabemos que não existe isso, né? Que não existe essa superioridade de um ser humano sobre o outro, né? Todos nós somos iguais. Questão 8. A expansão capitalista do século XIX foi conhecida como imperialismo, e o domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Né? O colonialismo é aquele que foi praticado no século XVI, século XVII, né? Aqui no Brasil, aqui na América. E lá na África e na Ásia, nós chamamos de neocolonialismo, né? O novo colonialismo. Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos, o imperialismo e o colonialismo, na África e na Ásia, é correto afirmar que, letrinha D lá, ó, através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram a imagem de que eram o modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo. Né? Então, todo mundo passou a ver, né, o desenvolvimento, a ver a política, a economia inglesa como sendo a mais perfeita. Né? Até pouco tempo atrás também víamos o modelo americano como sendo o mais perfeito. E hoje em dia nós já percebemos que nem tão perfeito é assim esse modelo capitalista, né, consumista, que existe nos Estados Unidos. Então, a resposta aí correta da número 8 é a letra D. Questão número 9, né, tem esse texto aí com as alternativas, né? Então vamos lê-lo. Disputando áreas de influência em várias regiões do mundo, agora a gente já estava falando daquela última matéria, né, da Guerra Fria, tá? Da expansão e guerra que nós vimos lá. Disputando áreas de influência em várias regiões do mundo, soviéticos e estadunidenses geraram um período de graves tensões políticas, que ficou conhecido como Guerra Fria. Entre os principais alvos dos governos dos Estados Unidos e da União Soviética nesse período estavam os países subdesenvolvidos. Como eram tão chamadas as nações mais pobres da América Latina, da África e da Ásia. O período foi marcado por guerras em algumas regiões do planeta, alianças militares supranacionais, a corrida, né, militar nuclear, armamentista e corrida espacial.
Sobre a Guerra Fria, analise as seguintes afirmativas. 1. A Guerra da Coreia, 1950-1953, determinou a seguinte divisão: Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Essa está correta. A 2. Os Estados Unidos foram os primeiros a produzir e utilizar armas nucleares. Está correto também. A 3. A corrida espacial foi marcada pelo pioneirismo soviético. A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite artificial, denominado Sputnik. Também está correta, né? A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite artificial. No período da Guerra Fria, surgiu a internet, que no início era restrita aos militares estadunidenses. Também está correta, a internet existe desde a década de 60, né? Porém, ela vai se popularizar nos anos 2000, no início dos anos 2000, né? E hoje em dia quase todo mundo, né? Quase todo mundo não, aqui no Brasil pouquíssimas pessoas ainda têm acesso à internet, mas, em geral, todas as pessoas, né, principalmente no meio urbano, possuem uma internet, né? Claro, muita gente não tem acesso, tá? Aqui no Brasil. Mas se você for na Europa, por exemplo, na Inglaterra, tem 97% da população inglesa possui acesso à internet. O Brasil está em torno aí ainda de 60%, 50%, 60% das pessoas. 5. Durante a Guerra Fria, ocorreu a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, contando com o apoio do Vietnã do Sul, em 1975, conseguiram unificar o país por meio do socialismo, criando a República Democrática do Vietnã. Totalmente errado, né? Pelo contrário, né? O Vietnã tornou-se socialista, né? Mas através do apoio da União Soviética, né? Dividiu-se também o país, né? E ficou uma parte ali socialista e outra capitalista. Assinale a alternativa correta referente às afirmativas anteriores. Nós vimos que a 1, 2, 3 e 4 estavam corretas, né? Apenas a 5 estava incorreta aí. Assinale a alternativa que não se relaciona ao momento histórico denominado Guerra Fria. Letra D. Os Estados Unidos criaram uma série de programas que foram implementados com o objetivo de recuperar e reformar a economia, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Tá? A letra D, por quê? Né? A quebra da Bolsa de Valores, né? A Grande Depressão, ela vai ocorrer em 1929, né? E ainda não existia Guerra Fria. A Guerra Fria vai começar depois, né? 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a resposta correta do 10 não é a letra C, é a letra D, tá? Assim, então, terminamos, né, nosso bimestre, né, a correção aí das atividades finais do bimestre. A partir da semana que vem, a gente começa o segundo bimestre, tá ok?